Os mares representam, talvez, a componente mais vital do ecossistema terrestre. Eles exibem uma grande diversidade biológica, fornecem uma abundância de recursos alimentares e são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio do planeta, graças ao plâncton. No entanto, permanece um mistério considerável em relação aos oceanos, já que apenas uma parcela pequena do leito oceânico foi meticulosamente cartografada. Por que a maior parte do nosso planeta continua a ser tão enigmática? Estas questões são abordadas pelo Ritmos de Sabedoria, que hoje se dedica à pergunta extraordinária: qual é a verdadeira razão pela qual os oceanos ainda não foram explorados? Você busca respostas para questões significativas? Sente-se constantemente impelido pela curiosidade? Então, por que não se inscrever no Ritmos de Sabedoria para mais vídeos como este? Não se esqueça de ativar as notificações para receber nosso conteúdo mais estimulante. A vida no mar. A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Por que a maior parte do nosso planeta continua a ser tão enigmática? Estas questões são abordadas pelo Ritmos de Sabedoria, que hoje se dedica à pergunta extraordinária: qual é a verdadeira razão pela qual os oceanos ainda não foram explorados? Desempenhando um papel fundamental em atividades humanas como viagens, pesca e transporte de mercadorias. Estatísticas indicam que até 80% do volume de carga é transportado pelo mar, com mais de 1 milhão de pessoas trabalhando em navios mercantes e 38 milhões de pescadores. Historicamente, as nações com as maiores frotas marítimas têm sido as mais poderosas. A relevância dos mares é indiscutível. No entanto, eles permanecem notavelmente desconhecidos, especialmente quando comparados ao espaço sideral, onde a existência de alimento é inexistente. Existem diversas razões pelas quais as profundezas oceânicas não foram meticulosamente exploradas, desde a falta de incentivo financeiro até as consideráveis dificuldades técnicas para construir máquinas capazes de suportar tais profundidades. Entretanto, a capacidade humana de realizar tais feitos foi demonstrada repetidas vezes. Por exemplo, objetos submersíveis têm sido utilizados para explorar as profundezas há séculos, e os submarinos modernos remontam ao século XIX. Inicialmente desenvolvidos para fins exploratórios, os primeiros submarinos foram empregados em guerras na década de 1860, durante a Guerra Civil Americana, tanto pela União quanto pela Confederação. Além disso, na década de 1960, o influente explorador e conservacionista francês Jacques Cousteau completou o projeto Conshelf 2, um habitat submarino, demonstrando a capacidade humana de habitar as profundezas. Embora possuamos essa tecnologia há décadas, ainda existe um obstáculo entre nós e a completa exploração das profundezas oceânicas. Possivelmente, o maior obstáculo enfrentado em relação aos oceanos é a própria natureza do oceano. A talassofobia, um medo relativamente específico, embora provavelmente comum em algum grau em quase todos, é pouco discutido. Esse medo das águas profundas, que inclui os corpos d'água mais profundos, como os mares, bem como grandes lagos e até mesmo piscinas de profundidade considerável, é classificado como uma fobia devido à sua natureza irracional e ao impacto significativo na vida cotidiana. As fobias muitas vezes têm origem em medos inicialmente compreensíveis. Por exemplo, as fobias de cobras e aranhas, as mais comuns, derivam de uma resposta evolutiva, pois em muitas regiões do mundo, esses animais são genuinamente perigosos. O mesmo princípio se aplica às águas profundas, que representam um perigo potencialmente mortal, muito mais mortal do que aranhas, que estima-se que causem entre 6 e 11 mortes por ano. Em contraste, centenas de milhares de pessoas morrem anualmente por afogamento. Aulas de natação são uma norma global, enquanto salva-vidas recebem treinamento especializado para resgatar pessoas em perigo na água, evidenciando a extensão desse perigo. Quanto menos conhecemos sobre os oceanos, mais intensa pode ser nossa
talassofobia. Alguns teorizam que a escuridão e a imensidão do mar representam o desconhecido máximo, refletindo as profundezas do subconsciente humano. O vasto tamanho do mundo submarino que permanece invisível é, no mínimo, inquietante. Esse medo do mar permeia a cultura humana em sua totalidade. Talvez o exemplo mais notório do poder destrutivo do mar seja o mito de Atlântida, uma avançada cidade que, segundo a lenda, afundou no oceano após desagradar os deuses gregos. Atlântida não apenas serve como uma alegoria sobre a importância de não abandonar os deuses, mas também revela um reconhecimento real dos perigos representados pelo mar. Vale ressaltar que a Grécia Antiga era uma potência marítima e suas ilhas são um arquipélago vulcânico suscetível a distúrbios terrestres e marítimos. Poseidon, o deus do mar e dos terremotos, é uma figura central nesse contexto. Mesmo nos tempos modernos, o fascínio com a possibilidade de descobrir Atlântida permanece vivo. Um outro mito náutico, mais recente que Atlântida, é o notório Triângulo das Bermudas. Essa área do Oceano Atlântico é conhecida pelos desaparecimentos misteriosos de embarcações e aeronaves ao longo do último século ou mais. Embora estatisticamente não haja uma maior probabilidade de um navio afundar no Triângulo das Bermudas, em comparação com outras regiões, o elevado número de desaparecimentos pode ser atribuído à sua movimentada rota marítima, sujeita a tempestades tropicais. No entanto, o Triângulo das Bermudas continua a ser uma parte significativa da cultura popular. O aspecto intrigante não é apenas o fato de os navios afundarem, mas sim o seu completo desaparecimento, com poucos destroços sendo localizados. Isso está em perfeita sintonia com o medo do desconhecido associado às águas profundas. Pessoas desaparecem no mar e nunca mais são vistas. Além dos mitos e lendas populares, eventos históricos como o naufrágio do Titanic, em 1912, que resultou na morte de cerca de 1.500 pessoas, traumatizando profundamente os sobreviventes, consolidam o medo do mar. A imagem do Titanic, então o maior navio já construído, afundando completamente, é indelével. Apesar de conhecer o local do naufrágio, só na década de 1980 foi possível localizar os destroços. De certa forma, é compreensível que as pessoas se apeguem à ideia de que o Triângulo das Bermudas seja obra de alienígenas ou que Atlântida tenha sido afundada pelos deuses, pois é difícil aceitar o imenso poder do mar e suas ações aparentemente arbitrárias. Embarcações desaparecem desde os primórdios de sua construção. Um submarino da Guerra Civil mencionado, por exemplo, desapareceu misteriosamente na Carolina do Sul em 1864. Ao menos a captura do voo 19 ou do USS Cyclops por extraterrestres oferece uma explicação. O que pode explicar o fascínio das pessoas por essa narrativa? O custo da exploração marítima. Existem diversas razões que impedem a exploração das profundezas, apesar da existência de muitos que não têm medo das águas profundas, como os milhões de pescadores e marinheiros. Um dos principais obstáculos é o custo da exploração do mar profundo. Embora tenhamos o conhecimento técnico necessário para explorar e mapear os oceanos em detalhes, a pesquisa marítima não recebe os investimentos necessários. Embora haja organismos governamentais, como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e universidades interessadas nesse tipo de pesquisa, falta-lhes o financiamento adequado em comparação com a pesquisa espacial. Isso ocorre apesar do fato de que os corpos celestes mais promissores em termos de vida alienígena, como Europa e Encélado, possuem vastos oceanos sob suas superfícies geladas. A tecnologia desenvolvida para entender nossos próprios oceanos pode ser aplicada nesses planetas. De forma positiva, isso indica que, à medida que a exploração espacial avança, a pesquisa espacial e marítima podem se unir com o objetivo comum de explorar as profundezas de Europa. Portanto, não é uma questão de exploração espacial versus exploração marinha. Ambos os campos se beneficiam mutuamente.
No entanto, apesar de possuirmos a tecnologia para explorar, isso não torna as coisas mais simples. Os oceanos exercem uma pressão esmagadora nas profundezas e, em seus pontos mais frios, estão quase congelados e repletos de gelo traiçoeiro. Nas profundezas menos exploradas, a escuridão é total, tornando o mar profundo pouco atraente mesmo para os destemidos. Embora tenhamos tecnologias como submarinos e robôs submarinos regularmente utilizados em pesquisas, esses equipamentos são extremamente dispendiosos. Além disso, não há recursos no oceano para explorar sem consequências, ao contrário do espaço e seus asteroides ricos em metais. O recurso mais valioso é o petróleo, cuja perfuração não é mais aceitável. Assim como Kennedy disse ao preparar a América para a conquista lunar, escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. O mesmo se aplica à exploração marítima, que, apesar dos desafios, vale a pena. Um dia, será necessário explorar os oceanos, seja para ampliar nossa compreensão do espaço ou por outras razões. A questão que permanece é se seremos capazes de superar nosso medo evolutivo do mar profundo. Essa é a verdadeira razão pela qual os oceanos permanecem amplamente inexplorados. O que você acha? Há algo que tenhamos deixado de considerar? Deixe-nos saber nos comentários. Confira outros vídeos do Ritmos de Sabedoria e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar nosso conteúdo mais recente.